E vamos para a terceira parte dessa aula longa de 4 partes a respeito de representações computacionais de grafos. E aqui nós vamos voltar num assunto que nós já falamos no passado, que são árvores, mas vamos dar uma aprofundada nesse conceito de árvores. Vocês se lembram o que são árvores? Primeiro, o que não é árvore? Não é árvore algo que tem ciclo, algo que fecha. Para ser árvore, você não pode ter ciclos. Você não pode ter ciclos. Você não consegue sair de um vértice e chegar nele através de algum caminho. Sempre você tem lá essa situação em que um vértice você chega em qualquer outro, mas você não volta nele mesmo. Né? Então, árvores, lembremos, é um grafo, primeiro, conexo. Né? Conexo, ele não pode ser dividido em partes. De cada vértice você precisa chegar em outro que não tenha ciclos. E nós falamos em algum momento que árvores, nós podemos às vezes por algum interesse marcar a sua raiz. Então eu podia falar assim, aqui essa é a raiz, mas aí é meu interesse. Eu podia falar que a raiz era essa, ou era essa, ou era aquela. Raiz é simplesmente um vértice que eu marco com um destaque. Tá bom? E aqui uma definição já nova. Engraçado, né? Falar de árvore. Quando você tem várias árvores, você tem o quê? Você tem uma floresta, né? Então, o que é uma floresta? É um grafo em que... Primeiro, é um grafo em que as suas componentes conexas, ele pode ou não ser conexo, mas se ele não for conexo, as suas componentes conexas, todas as suas partes conexas são árvores. Então, se você olhar para essa figura aqui à esquerda tem uma parte conexa só. Todo mundo está conectado. Então você tem uma árvore. Agora do lado de cá você tem duas partes. E essas duas partes, então, são duas componentes conexas que juntas formam um grafo chamado floresta. Lembrando que isso não é conexo por quê? Porque se você pegar um vértice do lado esquerdo, você não consegue chegar do lado direito. Ok? Bom, vamos fazer alguns comentários. É possível que você construa árvores de maneira recursiva. Você marcou uma raiz, tipo essa daqui, que eu vou chamar de R, e a partir dessa raiz, você pode chegar neste ponto, neste e neste. Como se fosse um R1, um R2 e um R3. Então, a partir dessa raiz, você chegou aqui, você chegou aqui, você chegou aqui. Você saiu dessa raiz e chegou ali, e chegou ali e chegou aqui. Esse R, nessa situação, nós falamos que o R é pai do R1, do R2 e do R3. E que o R1, R2 e R3 são filhos do R. Engraçado isso, né? Agora, se eu chamasse isso aqui de, por exemplo, esse de R4 e esse de R5. Vejam, o R4 ele surge do R3, enquanto o R5 surge também do R3. Então, nós podemos pensar que o R4 e o R5 são filhos do R3 e que o R3 são pai do R4 e do R5. Da mesma forma que o R2 já está constituído, eu posso pensar então em fazer o R6 aqui e o R7. Portanto, o R2 é pai do R6 e do R7, o R7 e o R6 são filhos do R2. E aí você pode observar que o seguinte, olha, o R1 não tem nenhuma relação com o R2. Seriam irmãos, né, se fosse pensar assim. Mas o R7, ele é filho do R2 e o R2 é filho do R. Ou seja, o R7, ele é como se fosse neto, né, do R. Tem alguma relação com o R nesse sentido. Então, nós podemos pensar como se fosse mesmo uma família de situações, né? Não à toa nós podemos comparar as árvores com famílias, né? Não à toa a gente faz as tais das árvores genealógicas, não é? Bom, então aí está formal, né, pessoal, que está no slide, que é como se fosse assim, a partir de uma raiz ou de um ponto, de um vértice que você já tem lá na sua árvore, você pode conectar com outros. Então, ela se relaciona com R1, ou melhor, se conecta com R1, com R2, com R3, até um RT, né? E aí daqui você pode partir para outros, então aí você pode pensar em cadeias de pais e filhos, como a gente pensaria numa árvore genealógica mesmo. Um vértice sem filhos é chamado de folha. Então vejam que o R tem filhos, o R3 tem filhos, o R2 tem filhos, então esses têm filhos. Agora, observem que o R1 aqui em cima, o R6, o R7, o R4, o R5, eles estão no final da história, não tem ninguém que sai deles para frente, para cima. Eles não têm filhos. E quando eles não têm filhos, nós chamamos de folhas. Folha não é a última coisa que aparece no galho de uma árvore? Pois é. Então, vértice sem filhos nós chamamos de folha. Em uma árvore, sempre tem um único caminho ligando quaisquer dois vértices. Nós sabemos disso desde que nós discutimos a respeito de árvores, não é mesmo? Se você pegar dois vértices quaisquer, sempre tem um caminho que chega de um no outro. Se tinha um vértice aqui e esse vértice aqui, eu não consigo chegar neles, consigo? Só ir por aqui, ó.
sempre eu consigo um caminho que liga a 2, já que não tem ciclos, não é? Mas na verdade não é nem porque não tem ciclos, mas é porque ele é conexo. Né? Houve uma falha aqui, mas é porque é conexo. Outra coisa, nós falamos de profundidade. Profundidade de um vértice é o comprimento dele até a raiz, ou seja, é o número de arestas que tem entre ele e a raiz. Então, se a raiz aqui nesse nosso desenho é o R, qual é, por exemplo, o comprimento do R4? O comprimento do R4 é 1 mais 1, 2. Qual é o comprimento do R5? Tem duas arestas dele até chegar na raiz. O R3 só tem uma aresta até chegar na raiz. O R1 só tem uma aresta até chegar na raiz. O R2, aqui ó, do lado dele, né? O R2 só tem uma aresta até chegar na raiz. O R6 tem duas arestas até chegar na raiz. O R7 tem duas arestas até chegar na raiz. Se eu tivesse feito mais uma aqui, ó, essa daqui teria 3 arestas até chegar na raiz. E aí, bom, neste caso nós falamos de profundidade a essa quantidade. Então, profundidade está relacionado com cada vértice, é o número de arestas que você tem para chegar até na raiz. E, por sua vez, se nós sabemos disso, nós sabemos de altura. O que é a altura de uma árvore? Você tem todas as profundidades. Aqui no nosso caso, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2. Qual foi o maior número que apareceu? O 2. Esse maior número que apareceu nós chamamos de altura. Portanto, a altura de uma árvore é o maior comprimento que você tem de um caminho para chegar até a sua raiz. Veja que isso vai variar se você mudar a raiz. Isso vai variar se mudar. Se o R3 fosse a raiz, o R6 até a raiz teria comprimento 3. Então, para a gente falar em profundidade, em altura, tem que estar fixado e tem que estar claro para a gente qual é a raiz da árvore. E aí nós temos um teorema para registrar aqui. Estava sem teorema até agora essa aula, né? Um resultado importante relacionando árvores, que é o seguinte. Não sei se você já percebeu, mas se você tem uma árvore aqui, 1, 2, 3 vértices, 4 vértices, 5 vértices, 6 vértices, 7 vértices, 8 vértices, 9, 10, 11, 12. Oxe, quantos vértices, né? 12 até agora. Quantas arestas tem? Esse teorema me permite dizer isso sem fazer conta. O número de arestas é... Opa, faltou a cardinalidade aqui. O número de arestas é 11. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Opa! Bonitinho, né? Que coisa mágica! Como é que demonstra esse teorema? Simples, olha que bonitinho. Nós sabemos que, por definição, qualquer árvore é um grafo conexo e simples. Não tem laços, não tem arestas paralelas e é conexo, não é? Mas mais do que isso, também é um grafo planar. Você consegue perceber claramente que você sempre vai conseguir tirar, você nunca vai ter arestas se cruzando. Na verdade, você poderia perceber que como não tem ciclos, então em particular você não vai conseguir achar dentro de uma árvore um K5, um K3, porque não tem ciclo numa árvore. E por conta disso, graças ao tal do teorema de Kuratowski, que nós falamos em algumas aulas atrás, o grafo é planar. E se esse grafo é planar, simples e conexo, simples, planar, onde é que eu tinha essas três coisas? Bom, eu tinha no teorema de Euler, o teorema da fórmula de Euler. Lembra, quando nós tínhamos um grafo conexo, simples e planar, o teorema da fórmula de Euler me permitia relacionar o número de faces, de vértices e de arestas. Na verdade, por meio dessa fórmula, V mais F igual a mais 2. O número de vértices aqui, por hipótese, é N. O número de faces é 1. Por quê? Porque não tem ciclo. E quando não tem ciclo, então só tem a face de fora. Né? Se tivesse um ciclo, os ciclos fazem faces, né? E aqui não tem, então só tem a face de fora, então só tem uma face, a face externa. Então o número V é N, o número F é 1, o A é o que nós queremos descobrir, somando com 2, resolvendo essa coisa, nós vamos chegar nesta formulinha aqui, ou seja, o A é N menos 1, o número de arestas deste grafo, qualquer árvore é N menos 1, ou seja, o número de vértices menos 1. Simples, não? Talvez você consiga observar isso falando, como é que eu vou demonstrar? Ou você faz diretamente por indução, ou você faz usando o teorema da fórmula de Euler, que nós já demonstramos em aulas anteriores, já comentamos sobre ele em aulas anteriores e simplesmente lançamos mão dele. Tá ok? E agora, pessoal, vamos comentar a respeito de árvores binárias.
Árvores binárias são um tipo de árvore bastante importante para o que vem a seguir, que é o uso dos grafos de maneira prática na teoria da computação. Uma árvore nós chamamos de binária se cada vértice tem no máximo 2 filhos. Então vamos entender uma coisa. Olha só, esse desenho que eu estou fazendo é uma árvore. Só que se eu pensar aqui como sendo a raiz, veja que daqui saíram 3 arestas para 3 vértices. Então, esse vértice R aqui tem 3 filhos. R1, R2, R3. Isso não é uma árvore binária. O que é uma árvore binária? É quando não acontece isso. Uma árvore é binária quando de cada vértice tem no máximo 2 filhos. Então, eu posso pensar assim, olha aqui, 2 filhos. Daqui, 2 filhos. Daqui, 2 filhos. Daqui, um só, tá bom? Daqui, um só. Desse, 2. Desse, um só. Pronto. Lembra que aqui eu tinha posto como raiz, né? Bom, mas aqui eu tinha posto só 2. Eu não posso continuar para baixo. 1, 2. 1. O que está acontecendo nesse desenho que eu estou fazendo? De cada vértice estão partindo 2 arestas apenas, uma ou nenhuma. Daqui não partiu nenhuma. Daqui partiu uma só. Daqui partiram 2. Quando parte, então, no máximo 2 de cada aresta, quando eu vou fazendo a construção de pais para filhos, eu percebo que cada pai tem no máximo 2 filhos, eu falo que isso é uma árvore binária. E a gente vai falar que essa árvore binária é uma árvore binária completa, faltou aqui negritar o completa. Uma árvore binária ela é completa se cada vértice tem ou não tem filhos, que é o caso das folhas, ou todos têm 2. Por exemplo, essa daqui não é uma árvore completa, porque tem gente que tem um filho só, mas se eu colocar mais um aqui, ficou 2. Esse aqui tá faltando 1, então tá bom, pronto, tem 2. Esse aqui já tem, esse aqui tem 2, esse aqui tem 2, esse aqui não tem nenhum. Esse aqui só tem 1. Vou dar mais um filho para ele. Pronto, aqui, pronto. Aqui tá faltando 1. Observem agora. De cada vértice, partem para cima, ou nenhum vértice, nenhuma aresta, que é o caso das folhas no final, ou 2 ou 2 arestas. Então, nessa situação, você pode perceber que esta aqui é uma árvore binária completa. Ok? Então, você pode observar nessa figura aí, aqui à esquerda você tem uma árvore, com R como sendo raiz, uma árvore binária, porque o R só tem 2 filhos, aqui tem um só, aqui tem 2, aqui tem 1, aqui tem 1, mas não é completa. Agora, essa daqui, essa sim é uma árvore binária completa. De cada vértice partem 2 arestas. Bonitinho. Tá certo? Simples, não é? As árvores são grafos. E como um bom grafo, você pode representá-lo computacionalmente através de uma matriz de adjacências ou de uma lista de adjacências. Mas as árvores binárias são legais porque você também tem uma outra forma de relacioná-las. Além dessas 2 matrizes de adjacência e lista de adjacências que nós já conhecemos, você pode representá-las por, que eu estou chamando aqui de vetores de filhos, que é o seguinte: cada vértice VI da árvore binária, você vai representá-lo por um par ordenado que vai te dizer quantos filhos e netos e bisnetos ele tem. Ou seja, quantos filhos os filhos dele têm, quanta gente tem para cima dele. Por exemplo, olha para essa situação. Cada vértice eu vou fazer um par ordenado que vai me dizer quantos filhos tem à direita e à esquerda. Então vai ser um par ordenado. Aqui eu vou colocar quantos filhos e netos e bisnetos ele tem à esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos ele tem à direita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É um par ordenado, 7, 11. Isso indica, olha, acima do R à esquerda tem 7, acima do R à direita tem 11. Simples, né? Aqui, ó. Qual é o par ordenado que representa esse vértice aqui, ó? À esquerda, 1, 2, 3. À direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse, par ordenado, à esquerda, 1, 2, 3. À direita, 1. Esse, à esquerda, 1, 2, 3. À direita, 1. Simples, não? Esse, à direita, 0. À esquerda, 0. Toda folha vai ser 0, 0. Né? Então, esses pares ordenados certamente indicam para a gente, neste desenho, quantos descendentes ao todo ele tem, vamos pensar assim. Então, por exemplo, a gente tinha um
uma representação agora há pouco. Acho que... Deixa eu voltar aqui no slide. Tem essa representação aqui da esquerda, olha só. Olha só. Aqui nós temos uma raiz. Da raiz partiu aqui, depois veio aqui, depois veio aqui, depois veio aqui e terminou de chegar aqui, né? Então nós tínhamos essa árvore à esquerda. Vamos voltar ali. Olha como é que nós podemos representar isso. Primeiro, que a raiz eu vou chamar de 1, aqui 2, aqui 3, aqui 4, 5, 6, 7, 8. Enumerei os vértices. Aí, fazendo essa enumeração, vejam vocês. O 1, qual é o par ordenado que relaciona ele? Quantos descendentes ele tem à esquerda? 2. À direita? 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que o 1 tem par ordenado 2, 5. O 2, por que é um 0? Porque ele só tem um para a esquerda e nenhum para a direita. O 3, por que é um 3? Porque ele só tem um para a esquerda e 3 para a direita. E assim por diante, você pode ver aí a representação dos 8 vértices dessa árvore. Exercício. Represente visualmente a árvore binária com vetores de filhos representados por 4, 5, 3, 0, 1, 1, etc. Vários zeros, né? Primeiro, o que significa esse primeiro 4, 5? É o primeiro vértice. Significa que ele vai ter 4, de algum jeito ele vai ter 4 vértices à esquerda e 5 à direita. Como é que se relaciona esses 5? Vamos descobrir agora. Vamos para o próximo. O próximo, que eu não sei se é a direita ou a esquerda, mas vai ser a representação 3, 0. Então, eu podia pensar nesse aqui. Esse aqui à esquerda como sendo... não sei se... vamos pensar isso aqui assim, ó. Acho que aqui vai dar certo, né? Vamos pensar se isso aqui dá certo. Eu acho que aqui você relaciona com esse. É difícil de fazer isso. Isso não é tão fácil, não tem vários casos. O 4, 5 está aqui. Você está percebendo que tem 4 à esquerda e 5 à direita. Agora, aqui nós colocamos 1, que eu acredito que vai ter 3 para frente. O próximo vai ter 3, 1. 3, 1 deve ser esse aqui, ó. 3, 1, ou seja, ele vai ter 1 para cá e possivelmente 3 para a esquerda. Talvez assim. Esse aqui com certeza tem 3, 1. Esse aqui com certeza tem 3, 0. Né? Vamos ver se agora fechou. Tem algum com 1 aqui? Tem algum com 1 para a esquerda e para a direita? Tem. Tem outro com 1 aqui? Tem um que é só 1 para a esquerda e para a direita? Tem. Esse aqui. E tem mais um monte de 0, que são as folhas. 0, 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 0. Todas as folhas são 0, 0. Difícil, né, de fazer isso, mas está feito. E por fim, pessoal, vamos comentar sobre o que é a árvore de decisão, que vai nos conectar com a quarta e última parte dessa aula. Uma árvore de decisão é uma árvore na qual os vértices com filhos têm um significado. Eles representam ações e as arestas representam os resultados de uma ação, enquanto as folhas representam os resultados finais. Difícil isso? Não tanto. Olha para isso aqui. Você já deve ter brincado com isso aqui quando você estudou probabilidade na sua vida. Quando você joga uma moeda, o resultado possível é cara ou coroa, não é? Então você vai jogar uma moeda 3 vezes consecutivas. Então você sabe que pode dar 3 resultados em sequência. Cara, coroa, entre cara e coroa você vai ter 3 resultados possíveis. Aliás, pensando na nossa combinatória, são 3 lançamentos. Aqui você tem 2 possibilidades, que é cara e coroa, aqui 2 e aqui 2. E quando você faz essa conta, dá 8. Né? E quando você faz essa conta dá 8. Isso aqui nos diz uma coisa. Você tem 8 resultados possíveis quando você lança uma moeda 3 vezes. Estão aqui as 8, representadas por essa árvore. Essa árvore que é basicamente uma árvore de decisão. Deu cara ou coroa no primeiro? É uma decisão. Deu cara, vai dar cara ou vai dar coroa? Se der cara, eu tenho uma decisão para tomar. Se der coroa, eu estou na parte de baixo. Deu cara. Tá bom, então eu estou na segunda jogada. Será que deu cara ou deu coroa? Se deu cara, eu estou na parte de cima. Se deu coroa, eu estou na parte de baixo. Então vejam que é uma árvore binária com significado. Cada aresta dessa significam posições, significam ações, significam os resultados que você pode ter, tipo cara ou coroa. Você tomou uma decisão, então você partiu para cá. E aqui vejam no final, isso aqui, esses últimos 8 aqui representam resultados finais. Por exemplo, isso daqui, esse K aqui, significa que os 3 resultados que você obteve a jogar as moedas foram os 3 caras. Essa outra posição aqui te diz que, na verdade, a primeira foi coroa e as outras 2 foram cara, é como se fosse uma decisão.
Ok? Então isso é o que nós chamamos de árvore de decisão. Você tem uma árvore binária e você tem significado de ações para cada. Ou seja, você vai chegar aqui e você vai tomar uma decisão, vou para cá ou vou para coroa. Ok? E aí, logo nós voltamos com essa interpretação de árvores que nós estamos nesse contexto de árvores de decisão, para entender um pouquinho mais a respeito de algoritmos de busca e sua relação mais direta com a computação.